Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e agora nós vamos falar com o Dr. Ângelo, do Sírio-Libanês, diretamente de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, doutor, aqui com a gente. E eu deixei uma pergunta aí, antes do nosso intervalo, que é exatamente isso, doutor. Todo mundo quer saber os malefícios que a poluição traz para a nossa saúde física. Poxa, esses malefícios são inúmeros. Se a gente for listar, nós vamos ter dezenas de linhas aqui, dezenas de situações diferentes. Tá? Você imagina assim, você tem vários tipos de poluição. A poluição não é uma coisa única, não é só o que a gente enxerga, não é só a fumaça que a gente vê. Né? Você tem os materiais que são visíveis, que é o material particulado, que faz parte da fumaça, e dentro disso você também tem uma série de elementos químicos que podem provocar uma série de reações dentro do organismo, e essas reações vão criar um ambiente favorável para que uma série de doenças se instalem. Uhum. Você vê, por exemplo, quando nós temos as mudanças de temperatura, as mudanças de estação, e o ar se torna mais seco, o ar se torna mais carregado, é muito comum um aumento de incidência de doenças respiratórias. Você vai nos pronto-socorro de pediatria, eles estão lotados de crianças fazendo broncoespasmo, que simula asma, fazendo inalação, tendo que fazer tratamentos mais agressivos, um aumento muito grande de infecções respiratórias, tanto nas crianças quanto nos idosos. Né? Então, assim, é muito direta a relação da poluição do ar com as doenças respiratórias. Além disso, tem uma série de outros fatores, né? Doenças dos olhos, doenças de pele, né? Até doenças digestivas causadas por uma série de elementos que estão no ar e que nós respiramos, colocamos isso para dentro, né? E nosso organismo tem que se desdobrar e gastar muita reserva para conseguir rebater esses efeitos que são bastante deletérios. Doutor, o quanto sofre o pulmão de uma pessoa que vive em grandes centros, né, nessas cidades, nessas metrópoles mais poluídas? Digamos que essa pessoa não faça uso do tabaco, e não fume, não seja um fumante, não seja um tabagista, mas ela vive numa cidade assim, cheio desses gases poluentes e tóxicos. Ela sofre da mesma forma ou até mais que um tabagista? Eu vou dizer até mais. Né? Quem fuma está inalando uma quantidade enorme de substâncias, né? Que vão junto com a única substância que vicia no cigarro, que é a nicotina. Todas as outras substâncias, o organismo tem, vamos dizer, para usar uma palavra muito fácil, tem que trair, tem que limpar e tirar da via respiratória. Isso acaba provocando um desgaste muito grande. Se você for somar, um cigarro vai ter talvez mais de 1000 substâncias que são prejudiciais. Meu Deus! Quando você está num ambiente muito poluído, você vai ter uma situação parecida, talvez não com tanta concentração. Tá. Mas a situação é parecida. Imagina um caminhão a diesel na sua frente, né, soltando aquela fumaça preta, e você andando atrás dele. Tá? Ô, doutor... Imagina uma fábrica eliminando uma série de dejetos. Exatamente, exatamente. A gente estava falando aqui, o senhor falou de algumas doenças, como doença de pele, doenças das vias respiratórias, que a gente sabe que a poluição traz. Mas, recentemente, uma pesquisa feita em Lancaster revelou que a poluição pode danificar o cérebro e evoluir doenças do tipo de Alzheimer. Isso é real? A gente tem que tomar um certo cuidado com essas pesquisas muito recentes, né? Porque você precisa provar isso com grandes populações. Mas, pensando assim, bem grosseiramente, é perfeitamente possível. Você tem uma série de elementos no ar que são inalados e daí vão para a corrente sanguínea e daí são distribuídos pelo corpo inteiro. A qual desses elementos, qual desse grupo químico vai provocar esse tipo de coisa, no momento eu acho que é difícil de dizer, no momento é difícil de apontar este ou aquele. Mas, nitidamente, né, nós adotamos em grandes cidades uma série de alterações, inclusive alterações neurológicas, que podem, em algum momento, ser comprovadamente levadas para o lado da poluição. Quer dizer, é o lado realmente da poluição que
faz com que nós vilaremos isso e causa esses problemas no longo prazo. A dificuldade que nós temos é identificar coisas no longo prazo. É só lembrar que levou quase 100 anos para conseguir provar de uma maneira definitiva que o cigarro fazia mal. Exatamente. Doutor, aqui a gente fala sobre doença, causa, prevenção, tratamento, enfim. Então eu vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para nos ajudar aqui a prevenir. Para quem mora nos grandes centros, em grandes cidades, o que a gente deve fazer, né, dentro de casa mesmo, criar como um hábito para que a gente fuja um pouquinho dessa poluição. Já que não tem jeito, porque o meio externo está aí, o meio ambiente nos coloca nessa situação, mas o que a gente pode fazer para nos ajudar, sabe? Então, uma das coisas mais simples é deixar o ambiente mais úmido. Né? É muito frequente as doenças agudas, elas terem uma incidência muito maior na fase que o ar está muito seco. Né? O ar muito seco concentra essas substâncias. Então, o fato de umedecer um pouquinho a atmosfera local, usando umidificadores, água, baldes, toalhas molhadas, essa coisa toda, pode ajudar esse tipo de coisa. A outra coisa que sempre é tão fácil é tentar se afastar o máximo possível disso. Né? Não estar junto a um terminal de ônibus, né? Tentar não morar perto de um aeroporto, tentar não estar junto de uma fábrica que elimine pelas suas chaminés substâncias químicas. Agora, essas coisas são super difíceis, né? Porque nem sempre casam com o padrão econômico, com o padrão de possibilidade das pessoas de se afastarem disso. Exatamente. Você mora num lugar, de repente alguém decide construir um lixão relativamente perto, ou construir uma fábrica, ou instalar um terminal de ônibus. Isso muda radicalmente a questão do que você inala, da proximidade da fonte poluente. Exatamente. Quanto mais longe da fonte poluente nós tivermos no estado, melhor. Quanto mais próximo a bosques, a áreas com abundância de água, melhor. Mas a grande cidade faz exatamente o contrário, ela concentra todo mundo num espaço muito pequeno. Exatamente. Doutor Ângelo, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez eu agradeço aí a sua agenda, ter liberado um espacinho para conversar aqui com o Mais Saudável, tá bom? Muito obrigado. De nada, se de qualquer coisa, voltando a conversar. Obrigado. Por favor, muito obrigada pela sua participação. Até, muito obrigada. Gente, muito bom, né, a gente conversar sobre isso, porque a gente fala aqui de uma forma saudável, né, de uma forma, a doença das vias respiratórias. A gente está falando aqui com uma outra especialidade, que é o nosso oculista aqui, oculista não, oftalmologista. Oculista é quem faz o óculos, sua doida. O oftalmologista também. E a nossa meteorologista aqui, é tantoísta, né, gente? Tantoísta hoje aqui. E tem também o nosso Diego lá, que daqui a pouquinho eu vou aí, tá? Pra você ajudar a gente a limpar. Assim como o doutor Ângelo ensinou algumas formas de prevenção, né, para que a gente crie um ambiente mais úmido, enfim, o que a gente pode fazer, doutor Ricardo, para a gente higienizar os nossos olhos? Algumas coisas para evitar a secura dessa época do inverno, realmente, né, que fazem esse mal para o nosso olho, especialmente, né, nessa época. Uma coisa simples, nós temos algumas coisas bem simples, por exemplo, a hidratação adequada. Tomar 2 litros de água por dia, 2,5 litros, lembrar disso, porque muitas pessoas não tomam água em nenhum momento da sua vida. É verdade. Tomam refrigerantes, tomam suco com açúcar, sempre esquecem de tomar. Tem que tomar água, ter a sua garrafinha. Eu costumo chamar de uns remedinhos naturais. A água, o exercício físico, a luz solar é muito importante para evitar. Ele falou da hidratação, é importante, mas você pode ter mofo por causa disso. Então, a luz solar, o ambiente arejado, o seu quarto aberto, entendeu? O exercício físico, enfim, um bom repouso. São coisinhas simples, naturais. Nós estamos aqui numa emissora cristã, eu vou me permitir falar uma confiança em Deus. É verdade. Eu chamo desses remedinhos naturais que fazem diferença, prevenção na nossa saúde. Ó, gente, prevenir é sempre o melhor remédio. A Itália, por exemplo, ela está criando um rodízio mesmo, como a gente já tem aqui, para prevenir essa poluição. Eu sempre falo para você, se você pode ir a pé, deixa o carro guardadinho na garagem, né? Não vá de carro, vai a pé, faz uma caminhada, observa a tua cidade de uma forma diferente, ou pega um transporte público, ou vai de bicicleta. Vamos ver o que a Itália está fazendo?
causa dos altos níveis de poluição, o decreto de rodízio veicular vai ser aplicado entre 10 da manhã e 8 da noite, mas com alguns intervalos de tempo em Roma e Milão. A decisão vale para veículos particulares, incluindo os ciclomotores e as motocicletas. A poluição do ar superou os índices de alerta durante várias semanas em Roma, Milão e outras cidades italianas, por causa da falta de vento e chuva. Em Roma e Milão, não chove há 50 dias. Nas duas cidades, as autoridades aconselharam ainda a limitar a calefação a 18 graus para residências e escritórios, com exceção dos hospitais e das escolas. Gente, tá igual aqui, então. São Paulo também. Campinas não tem rodízio, tem? Não. Aqui nessa região não tem, né? Tem. São Paulo tem, porque se tivesse aqui, já tinha tomado tanta multa, por isso que agora até me deu um gelo no coração. Gente, mas é isso. Eu acho que o que você puder evitar, porque a gente sim também fala da poluição, mas a gente contribui com ela, tá? Eu separei aqui até uma listinha, aqui, ó, o que a gente pode fazer como atitude simples, viu? São atitudes simples aí, mas que vão ajudar você a diminuir a poluição, ajudar todo mundo, né? Ajudar o seu filho, ajudar o seu neto e assim vai. Então, por exemplo, separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Ajuda e muito, porque o gás poluente que sai do lixo, vocês não têm ideia, tá? Outra coisa, evitar usar aqueles saquinhos plásticos, as sacolinhas plásticas do mercado. Gente, cria o hábito, ou leva a sua sacola descartável, ou então aquela caixinha mesmo, né? Pega uma caixinha do mercado, eles têm lá disponibilizando, coloca a sua compra e leva para casa. Uma outra coisa legal é você reutilizar as embalagens. Não fica jogando embalagem à torta e à direita, não. Tem como reutilizar? Vai lá, higieniza e, por favor, reutilize a embalagem. Evita aí o uso de carro, que eu acabei de falar. Se você puder, vai a pé aos lugares, né? Pega uma bicicleta, vai passeando, ó, tua cabeça abre. Eu faço muito isso aqui. São Paulo não consigo, porque onde eu moro é muito distante das coisas. Mas aqui em Campinas, quando eu estou, tudo que eu faço é a pé. E eu vou falar que é uma delícia. Quem me acompanha na rede social sabe que eu estou falando, que eu estou saindo e estou lá, ó, falando aqui no celular, tá? Então é bem bacana a gente adquirir esse hábito. Outra coisa, cuidado aonde descarta o seu lixo, tá? Porque o lixo você vai descartar, mas às vezes ele vai ficar lá e vai te acompanhar durante 100 anos. Você nem tá mais aqui para contar a história, mas o lixo está ali, continua. Então fica ligado nisso. E outra coisa, gente, não realize queimadas de jeito nenhum, tá? Principalmente agora nessa época que a gente está com estiagem e tudo mais. Então, ó, zero queimada, tá bom? Brasil, seja muito bem-vindo, pode chegar na nossa sala. Quem vem, da onde é? Tocantins, Palmas, ô cidade quente, mas cidade boa demais, eu adoro. Ó, ela pergunta o seguinte, a Maria, ela pergunta aí, ó, no escritório onde eu trabalho, é constante as pessoas com, meu amor, com conjuntivite. Pode ser o ar-condicionado? Muito boa essa pergunta, porque agora essa pergunta, a gente vai matar um coelho com 2 cajadadas. A gente vai vir aqui no Dr. Ricardo e a gente vai lá no Diego, mas é daqui a pouco, tá bom? Depois do intervalo. Não descola não, que a gente está aqui para te deixar sempre mais saudável.